E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, muito boa tarde, bom dia, né? Para mim é bom dia, ainda que eu não almocei. Tudo bem com você? Ótimo domingo. Vamos com mais um. O celular já tocou. Ai, meu Deus do céu. Vamos com mais um Comentando Comentários. Hoje, dia de jogo do São Paulo, a gente fica sempre naquela ansiedade costumeira. Lembrando para você que tem live, o jogo é às 6, tem live 15 para 6 no Barolo Lives e depois live do intervalo. O que acontece? Eu separei aqui alguns comentários dessa semana, tá, gente? Dessa semana para a gente falar sobre tudo que aconteceu. Os assuntos da semana, a venda do Sara, a estreia do Rodriguinho e do Moreira, muita gente falando dos meninos da base, e principalmente o Rigoni. Então eu separei uns comentários aqui para a gente falar sobre esses assuntos aí, tá? Antes, deixa eu dar um recado da Bet7K, casa de apostas de total confiança para você fazer suas apostas. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Você clica e faz suas apostas. A Bet7K é uma casa de apostas super confiável, que já tem inclusive as menores notas e recomendações das casas de aposta. Então você pode confiar, clique lá, faça sua aposta. Hoje, se você quiser apostar no tricolor, eu geralmente não aposto em jogos do São Paulo. Eu gosto de apostar em jogos que eu fico mais tranquilo, assim, né? Eu não gosto de apostar no São Paulo, me dá um. Nunca gostei. Mas se você quiser, fica à vontade. Hoje eu vou fazer apostas em outros jogos, outros campeonatos. Então, tá no primeiro comentário fixado, você clica, você tem esse bônus aí, é sempre bem bacana para você fazer uma renda extra, para você se divertir, para você fazer suas apostas. Então, clica que tem o bônus aí, se aposta ganha em dobro. Realmente, Bet7K, você pode confiar, tá bom? Rimou. Vamos lá, então, ó, vamos fazer o primeiro comentário aqui. Primeiro comentário, vamos separar aqui, eu separei para vocês. Eu falei para vocês que eu não vou colocar na tela, porque aí fica muito igual todo mundo faz. O nosso jeito é raiz, a gente vai comentando aqui, falando e debatendo. Márcio José, a gente estava falando sobre comemorar a vitória sobre a classificação para as quartas de final, a vitória em cima da Universidade Católica, e aí muita gente concordou comigo, e a gente está comemorando. Ó, o Márcio José falou assim: estou vivendo um jogo após o outro. Agora penso no Galo de hoje, né? E a partir de segunda-feira penso no Palmeiras. Concordo exatamente. O Olavo Pereira fala o seguinte: ó, pelos últimos resultados, voltei a estar otimista e quero muito passar pelo Palmeiras para ver a arrogância de alguns palmeirenses diminuir. E por experiência, aconselhei alguns a tomar cuidado com a soberba, pois nenhum clube fica no auge para sempre. Eu acho que é normal, viu, Lavô? Eu acho que esse momento do Palmeiras hoje, a gente já viveu, eu já vivi, graças a Deus. Só que diferente do Palmeiras, o meu durou 10 anos, durou sei lá quantos anos durou de soberania, né? Por isso o termo soberano. Eu vivi numa hegemonia do São Paulo, não foi só um ano ou dois. É que no Brasil, como os clubes são muito mal administrados, né? O que o Palmeiras tem a Leila lá, viu? O Palmeiras tem um histórico de péssimas administrações também. Não é privilégio do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo. O Palmeiras também teve. Se não fosse a Parmalat, o Paulo Nobre e a Crefisa investindo dinheiro, eu não sei o que teria acontecido com o Palmeiras. É que esses caras investem porque o Palmeiras tem milhões de torcedores, é um clube gigantesco. Não é à toa que esses investidores investem dinheiro no Palmeiras. É pelo gigantismo do Palmeiras, pela grandeza do Palmeiras. Mas também é muito difícil você ter uma hegemonia, justamente porque os clubes são mal organizados. Você vê, o Flamengo 2019, lá, o maior time do mundo, se organizou, vai ficar 200 anos aí ganhando tudo, você já vê que já não é a mesma coisa. E o São Paulo, principalmente na década de 90, né, foi muito. O sucesso do São Paulo era muita diferença em relação aos outros clubes. E aí acontece o que aconteceu, a degradação administrativa do São Paulo, a soberba, como você disse aqui, a falta de capacidade de enxergar lá na frente, destruíram o São Paulo. E teve aquela frase do Aidar em relação ao Palmeiras, né, que o Palmeiras se apequenou, e quem naquela contratação do Allan Kardec, que o São Paulo tirou do Palmeiras, o Aidar falou aquela groselha, e quem se apequenou foi o São Paulo, justamente por culpa dele, né? Começa a se apequenar para mim no terceiro mandato do Juvenal, quando ele rasga o estatuto, e aí vem se apequenando ano após ano. Enquanto isso, o Palmeiras, como investidora forte, que hoje é presidente do clube, está aí vivendo o momento do Palmeiras. E aí, sobre o Rigoni, quase não tossi, sobre o Rigoni, muita gente, eu até comentei num vídeo, aconteceu o seguinte, eu fiz uma pergunta no vídeo falando o seguinte: você venderia o Rigoni? Porque o São Paulo pagou 22 milhões e 600 mil reais pelo Rigoni. E aí, para vender, o São Paulo quer no mínimo empatar, no mínimo recuperar esse dinheiro. E eu opinei
que eu não achava que valia a pena. Para ficar no 0-0, para não ter lucro nenhum, para poder investir, para ficar no 0-0, eu seguraria o Rigoni, porque o Rigoni já mostrou que tem capacidade. Não é um pereba que a gente está esperando jogar há mais de um ano. Ele já mostrou capacidade. Mas aí teve, eu acho que foi a enquete mais equilibrada de todos os tempos do canal, assim. O comentário era muito louco. Você pode ver nos vídeos, é assim. Eu venderia, não venderia. Eu venderia, não venderia. Muito equilibrado. Aí eu peguei uns depoimentos aqui, ó. O Nico V. Não, desculpa, não é esse. Lucas Santos. Lucas Santos falou assim: eu ainda não venderia o Rigoni. É um jogador de alto nível, bom futebol. Porém, desde a saída do Crespo, não joga mais nada. Mas acho importante para o grupo. Bora, tricolor. O Clériston Silva, ó, abaixo. Eu não seguraria ninguém. Venderia quem quer que seja para fazer dinheiro, inclusive o Rigoni. Eu respeito a opinião, mas eu continuo achando que o Rigoni deveria ter uma sequência de jogos. O Rogério Ceni, inclusive, falou que é um cara bom de trabalhar, o cara que está sempre feliz. E o Rogério falou: ainda acredito nele. Acho que ele está vivendo uma fase ruim, mas eu ainda acredito nele. Então, se você quiser deixar sua opinião, vale ainda. Para mim vai estar equilibrado. Se você opinar, tenho certeza que você vai ter uma opinião. O comentário abaixo do seu vai ter outra diferente. Agora sim, a gente vai falar da molecada. E eu falei, na estreia do Rodriguinho, estava lá no Morumbi, gol, precisou de 13 minutos para fazer um gol. Um pouco antes o Moreira tinha feito gol, aí já começa. É as joias, é a melhor base do mundo. Não sei o que, no dia seguinte a imprensa, os joias de Cotia, os craques, os ídolos, os gênios, já colocando os moleques num pedestal que a gente sabe que onde dá quando acontece isso, né? A gente tem muito poucos ídolos do São Paulo que vieram da base, não tem, e poucas vendas boas, não tem muito moleque que fracassou. E eu sempre falei, meninos mimados, muitos são mimados, eles não estão preparados, com 18 anos o menino não está preparado, não é nem culpa dele, não está preparado para ter essa ascensão, e aí parte da torcida já começa a dizer que é craque, que é diferente, e já no outro jogo o menino vai mal porque tem 18 anos, pronto, já acabou a carreira do moleque. E o Rogério Ceni falou na entrevista coletiva que eles não podem queimar etapas, talvez para o Campeonato Paulista do ano que vem, esses meninos que possam jogar. E o Rogério Ceni falou: não é que semana que vem já tem que jogar. Eu já vi comentário no vídeo do jogo do Rodriguinho falando, já tem que entrar no lugar do Igor Gomes. Não, gente, eles não estão prontos. E aí muita gente opinou. Ó, aí o Nico V falou assim: Barolo, eu entendo essa questão de queimar etapas, mas você não acha que quando o cara, para ter cabeça ruim, ele vai ter independente da idade? Digo isso porque na história os grandes nomes do futebol começaram a jogar no profissional bem novos. Concordo, já vou falar, só vou ler mais um comentário aqui, ó. Everton Amaro, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Barolo, concordo que tem que ter paciência com jogadores da base, mas pense como está o nosso futebol de hoje. Um mimimi danado, jogadores Nutella, sem vontade para nada, deslumbrados. Concordo. Esses jogadores, na minha opinião, tem que colocar para jogar sim, porque quando é convocado para o jogo, tem que vir com a faca nos dentes para mostrar que merece jogar no São Paulo. Os técnicos da base têm que dizer para essa garotada: esse clube é gigante, quando tiver a oportunidade de defender, entra como se fosse vida ou morte. É assim que tem que ser. No tempo dos menudos, os caras jogavam 2 jogos por dia, então não tem desculpa. Vai jogar desde que tenha maturidade e força de vontade. Então, ó, minha opinião sobre os dois comentários, do Nico e do Everton. Eu acho que tem que. O menino perguntou: quando tem cabeça ruim, independente da idade? Não, cara. Isso é uma questão de caráter, né? Caráter, o cara vai ter o caráter, o temperamento vai. Mas eu acho que esses meninos do São Paulo precisam ser orientados. Orientados. O Everton falou: quando for jogar tem que falar da grandeza do clube. Exatamente, é isso que eu tô falando. A orientação que eu digo não é simplesmente você passar a mão na cabeça, você mimar, você paparicar. Isso não é orientar. Orientar é justamente isso, é mostrar que você joga no clube grande, é mostrar que você não está pronto, é mostrar que você tem etapas para cumprir, é ensinar o moleque. Eu acho que o Rogério Ceni tem capacidade para fazer isso. O Muricy, se tiver um pouco de vontade, ele também tem capacidade para fazer isso. Porque o resto é só paparicação, é só babação de ovo. O Alex deu uma entrevista e falou outro dia que os moleques de Cotia reclamam da estrutura de Cotia. Tem moleque que reclama da estrutura de Cotia, que é o primeiro mundo, que é o moleque que vive aquela estrutura é 1% da população do planeta, não é de jogador de futebol, é do planeta. E tem moleque que reclama daquela estrutura. O quarto dos moleques de Cotia tem uma televisão de 50 polegadas. Na sua casa tem? No seu quarto tem? No deles tem. Então tem que ser, eu acho que tem que ser cobrado. Primeiro é o que o Everton falou, falar da grandeza do clube, você tem que mostrar vontade, você está jogando nos maiores clubes do mundo.
orientar, olha, você não é nada ainda, você não ganhou nada, a torcida vai paparicar, a imprensa vai dizer que você é craque, mas você não está preparado, cuidado, conversar com a família desses jogadores, porque a gente não sabe a estrutura familiar que eles têm, e principalmente cobrar, ó, você está jogando num clube grande, você tem que, não pode, você tem que mostrar vontade, você tem que mostrar que você merece vestir essa camisa. Eu acho que não é simplesmente você colocar os moleques para jogar e, resolve aí, já é craque, já aí, não. É só você ver os exemplos recentes aí, de tanto menino mimado que fracassou, principalmente por falta de orientação. E aí, sobre reforços, muita gente também comentou, né? Porque agora vai entrar grana e aí tem reforços. Douglas Souza, o comentário dele foi: ó, lista de jogadores que eu acho interessante de ver pelo São Paulo: Igor Rabelo, Iago Pikachu, Marcelo, esse é o Madrid. Patrick de Paula e Soteldo, o retorno do Lucas, e tem 5 jogadores que eu gosto muito do futebol deles, e se forem sair do Flamengo, se tiver oportunidade, tem que fazer esforço. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Caramba, Douglas, você quer... Imagina, eu acho que o São Paulo não tem dinheiro para trazer um desses jogadores. Imagina essa lista que você passou. É muito difícil, gente, é muito difícil porque o São Paulo está tentando fazer um dinheiro nesses moleques aí e fazer substituições pontuais, contratações pontuais. Eu acho que nenhum desses. Ó, Igor Rabelo já renovou com o Atlético, o Pikachu é caro, o Marcelo, Real Madrid é sonho. Patrick de Paula foi a contratação mais cara da história do Botafogo, esquece. Soteldo também acho que não vem. Esses jogadores do Flamengo, esquece. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro. Esses caras têm mercado internacional, esquece. Eu não sonharia com nenhum desses. Gosto de todos os nomes que você falou, mas não acredito ser possível nenhum deles no São Paulo. Aí o Luiz Braz fala assim: fala, Barolão, em relação ao dinheiro que pode entrar em caixa, os 140 milhões ou mais, pensando em uma gestão consciente, usaria esse valor para quitar boa parte da dívida de 700 milhões. Vale lembrar que o clube pegou outro empréstimo milionário. A gente sabe que se não quitar logo, em breve estaremos em uma bola de neve de novo. Corinthians, Santos, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro tem muita garotada da base. O Rogério sabe trabalhar com eles e continua com essa política de oportunidades de negócios sem ter que gastar para comprar. Aí o Luiz ainda falou sobre colocar os pés no chão, de não dá para trocar o pneu com o carro andando. Ele foca principalmente na organização do clube. Concordo. Só que é o seguinte, Luiz, o problema é o seguinte: você não pode simplesmente, na minha opinião, tá, gente, abandonar deixa aí um time da base, vamos segurando até pagar as dívidas. E aí, esportivamente, o time não consegue patrocínio, o time não avança de fase nas competições, o time não arrecada dinheiro, ninguém se interessa em patrocinar, porque fica um coadjuvante até recuperar as dívidas. Eu acho que tem que colocar os caras para trabalhar, velho, para trabalhar. Vai na América do Sul pesquisar jogador, dá passagem para esses caras irem para o futebol africano, vai dar rolê, vai descobrir onde tem jogador. Porque aí é fácil você trazer o Soteldo. O Soteldo, traz o Soteldo aí, que tá mal lá no México, os caras querem mandar ele embora de qualquer jeito. Tem que pesquisar jogador. Ou você acha que o Grafite, o Josué, o Mineiro, esses caras que vieram e conquistaram tudo no São Paulo, eram caras de ponta? Não, os caras foram buscar esses caras lá. Os profissionais que trabalhavam no São Paulo foram buscar esses caras lá. E cadê esses caras? Tem gente lá capacitada para isso. Então eu acho que esportivamente você tem que ter essa consciência, não pode sair gastando, contratando cabeça de bagre, como o São Paulo jogou tanto dinheiro fora, mas você tem que esportivamente, você tem que competir, pelo menos para chegar nas competições. E eu acho que dá para fazer isso, dá para você contratar. E principalmente botar na cabeça desses caras que contratam o espírito de jogar no São Paulo, como o Luiz falou. Entendeu? Eu acho que tem que ser, não pode abandonar, não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você tem que quitar as dívidas, principalmente salário de jogador, mas você tem que contratar jogadores bons, não precisa ser nome, não precisa ser estrela. A gente até viu as últimas estrelas do São Paulo fracassaram. E jogadores com um pouco menos de nome, mas com vontade de vencer na carreira, eu acho que dá para você contratar. E ó, gente, para encerrar, eu ia separar um comentário de um bochechudo aqui, mas não vou dar espaço para essa gente, porque aí começa esses caras querem aparecer muito, né? Então aí você começa a proliferar só para o cara aparecer aqui. Então não tem momento bochecha vermelha. Teve um bobão que falou que comentou assim, fala pro Rogério Ceni ser mandado embora agora. Eu nunca falei pro Rogério Ceni ser mandado embora. Aí o Bochechão, ele confunde, ele assiste o vídeo, ele pensa que sou eu, me chama do nome errado. Então não vou dar bola para essa gente. Vou dar bola só para os caras legais, tá bom? Então, ó, a gente se encontra hoje. O vídeo ficou grande, né? Desculpa, gente. O vídeo grande é chato, mas eu gosto de bater papo com vocês. É uma maneira mais da gente interagir. Então, ó, hoje, daqui a pouquinho, 15 para 6, eu volto no Barolo Lives
Antes do jogo, a gente faz a live e na hora do intervalo, depois o vídeo no Barulho Vídeos, tá bom? Fique com Deus, ótimo domingo, bela macarronada para vocês. A gente se encontra mais tarde. Vamos, São Paulo, um abraço.